viabilizar ou quer prejudicar quem já saiu da empresa. Mas até para viabilizar a execução. Porque você sabe que muitas empresas não... Qual é a empresa? Pegar um exemplo da categoria de vocês. 1.300 caras, uma ação contra uma empresa que trabalhava com Petrobras. O que a empresa... faltou 50 documentos de 50 trabalhadores. A gente conseguiu convencer a juíza agora de apartar, agora faltou só 5, apartar 5 trabalhadores, fazer só para 5. Ela podia fazer, mas demorou. A gente perdeu 1 ano e meio. A gente tinha documentos de 1.300 e poucos trabalhadores, faltava de 50, por causa desses 50 trabalhadores. Então, de vez em quando, você não é que você queira não executar de todos. Você não pode prejudicar 1.300 porque você tem a dificuldade de fazer a execução em relação a 50. Muitas vezes a decisão política do sindicato na fase de conhecimento eu tenho 500 caras que estão trabalhando na empresa, eu vou beneficiar esses 500 caras, eu sei quem são os caras, a execução vai ser mais simples, pagar esses caras tal, é uma decisão político-jurídica correta para ser tomada. Mas a gente precisa alertar que essas questões elas não podem ser decididas somente na fase de execução. Elas têm que ser decididas desde o primeiro momento que a gente discute a ação. É isso. Carlos, você tem mais alguma coisa para falar? É isso? A gente queria agradecer mais uma vez ao Carlos, né? Se Carlos se quiser ficar no resto, fique à vontade. Também se você tiver, eu sei que você tem vários compromissos lá, espero que você consiga fazer todos os nossos cálculos lá e a gente ganhe todas as impugnações. Né? Muito obrigado pela presença de vocês, mais uma salva de palmas aí para todos. Fazer uma observação, porque nem todos somos advogados aqui. Sim, lógico. As pessoas falou-se aqui em fase de conhecimento e fase de execução. Para quem é advogado, isso é comum, entender? Para quem não é advogado, fase de conhecimento é a fase que você está discutindo e tentando provar para o juiz que existe um direito a ser reconhecido, a ser reconhecido. Isso chama fase de conhecimento. Depois que discute, olha, o juiz decidiu, não, está certo, aqui o reclamante, ele tem mesmo, reconhece esse direito que ele tem. O sindicato está certo. O sindicato está certo, o reclamante está certo. Então, chama fase de conhecimento, que o juiz vai reconhecer o direito do empregado. Aí inicia uma fase de execução. Antigamente era assim, o processo era desmembrado, né? Antigamente. É que na execução provisória, o processo, são 2 processos. Aí quando termina, se eventualmente você inicia a execução provisória. Aí se termina a execução, a fase de conhecimento, isso aí junta os 2 processos quando você faz as execuções separadas. Você pode fazer execuções separadas. Agora é sincrético, antes era separado, né? Mas ainda é possível fazer separado. Que é a tal execução provisória. Que a gente avalia que depois do tribunal, quer dizer, pode ser feito já na sentença. Mas a gente acha que nas ações coletivas é importante a gente fazer as execuções provisórias. A gente tem avaliado isso. Eu vou passar para o Sandro, então. Obrigado. Passar para o Sandro. Obrigadão, hein? Foi muito boa. E vamos adiar um pouco o nosso café. E vou passar para o Sandro iniciar agora o roteiro. Não, eu acho que, até para fechar mesmo esse tema, eu estava pensando enquanto todo mundo falava, né? Por que o Trump, governador da maior potência econômica e militar do planeta, conversa com o presidente da Coreia do Norte? Por quê? Você sabe? Vou fazer uma pergunta para vocês. Por que o Trump, o presidente da maior potência militar do planeta, fala mal tanto da Coreia do Norte, que é um país paupérrimo? Vocês sabem? Não, porque ele tem arma atômica, gente. Arma. Tem arma. Por isso que ele fala. Por isso que o Trump fala mais da Coreia do Norte do que do Brasil. Não fala com certos países africanos que não tem nada. Não. Estou falando da Coreia do Norte. Por que ele fala mais da Coreia do Norte que o Brasil, Trump? Porque a Coreia do Norte tem arma. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque quem tem arma é respeitado. Quem não tem arma é desrespeitado. Simples assim. E vocês têm na mão uma arma importante,
que é a ação coletiva, substituição processual. Nunca votarei no Bolsonaro. Que é a arma, é uma arma importante. Então vamos mudar de arma para ferramenta. Vocês têm uma ferramenta importante que se chama ação coletiva. E a ação coletiva coloca a empresa em apuros, porque ela tem que abrir sua estratégia empresarial de exploração da mão de obra, o seu sistema remuneratório de comissionamento, que vai com um processo que fica público e que fica visível para o seu concorrente analisar o que ele está fazendo dentro da empresa dele, gente. Então, entendam que, por exemplo, o Brasil tem um orçamento militar que representa um dia de orçamento dos Estados Unidos. O orçamento militar do ano do Brasil, um ano. Agora eu estou lá, Bolsonaro, né? Um ano de orçamento do Brasil com gasto militar representa um dia dos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos e o Brasil não existe, né? Então, assim, por que a Coreia do Norte? Porque é um país paupérrimo, que tem arma, que é reconhecido. Se não tivesse arma, seria apenas um anexo da Coreia do Sul. Eu estou dando esse exemplo bem radical para vocês entenderem que, na medida em que vocês manejam uma ferramenta que é importante, as empresas vão olhar o sindicato de outra forma. Por isso é importante ter bom departamento jurídico, saber manejar as ferramentas, porque a empresa sabe, olha, se o sindicato entrar com ação, eu vou me incomodar. Então essa é uma forma de abrir diálogo com as empresas, especialmente que são muito resistentes, renitentes, no sentido de ter um diálogo com respeito com a entidade sindical. Então, para finalizar, eu acho que isso é muito importante. Vai para a tela, Márcio, coloca na tela para a gente, por favor. Para quem está sem... Eu peço para que vocês peguem o documento que está na pasta de vocês, chamado Breve Perfil do Trabalhador Rodoviário, Meio Ambiente de Trabalho e Percepções. É o último documento aí da pastinha de vocês. Deu um problema técnico, porque a gente não consegue. Então quem não tem a pastinha vai lendo a do colega. Ou então quem tem um do lado do outro empresta para quem não tem. É o último documento que está nesse anexo aí. Breve Perfil do Trabalhador, página 10. Breve Perfil do Trabalhador Rodoviário. Por que nós vamos ler esse documento? Esse documento é um relatório produzido pela Confederação Nacional do Transporte, pela CNT, que fez um belíssimo, e aí é importante que se diga, os patrões fizeram um belo trabalho de pesquisa entre trabalhadores rodoviários empregados e autônomos, e eu fiz uma síntese desse anuário com essas informações que eu creio que sejam muito interessantes para a gente saber qual é o perfil do trabalho, quais são as atividades e as intercorrências mais comuns. O Giovanni vai fazer uma leitura aqui para que a gente possa acompanhar quem está sem o documento. Vai lá, Giovanni. Esse documento ele serviu para memoriais no tribunal, né, em que o Sandro fez uma sustentação oral num incidente de uniformização de jurisprudência que resultou na edição de uma súmula do tribunal sobre trabalhador de risco na atividade, responsabilidade objetiva na situação de motorista profissional, que gera uma situação talvez mais confortável nas ações para situações de acidente de trabalho e responsabilidade do empregador. Por isso o Sam depois vai comentar um pouquinho mais sobre como é que foi essa experiência no tribunal, e também a gente vai pegar depois o texto da súmula. Mas indo ali para os dados, então, o dado número 1, transporte rodoviário, acidentes rodoviários e infraestrutura. É um estudo da CNT de 2006 a 2017. Os tipos de acidentes: colisão 57,3%, saída de pista 14,5%, capotamento 11,8%, atropelamento 8,4% e queda de ocupante 7,6%. Acidentes em pistas simples representam 58,1%. A maioria dos acidentes, 61,9%, ocorre em retas. Os acidentes em curvas são 17,1% desse total. 53,4% ocorrem durante o dia. Em seguida,
os acidentes em plena noite, 35%. O Paraná é o terceiro estado que concentra acidentes com vítimas. Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina concentram acidentes com vítimas em rodovias. Minas Gerais registra 14,6% dos acidentes do país. Santa Catarina, 12% e Paraná, 11,6%. Paraná é o segundo estado de acidentes com mortes em 2017. Minas, 13,9%, Paraná, 9,8% e Bahia, 9,5% em terceiro lugar, concentram as mortes em rodovias. Em 2017, foram 869 óbitos em Minas Gerais. E Amapá tem o menor número de mortes. Também foi feito um top 100 dos trechos mais perigosos no país. E no Paraná temos 5 trechos que são mais perigosos nesse top 100. O 15º, que é o então mais perigoso no Paraná, Foz do Iguaçu, BR-277, quilômetro 718 a 728. Depois 18º em Céu Azul, BR-277. 27º em Fazenda Rio Grande, BR-116. 28º aqui em Curitiba, BR-476, quilômetro 139 e 143. E por último, 65º lugar, Sarandi, BR-376. São as 5 cidades, 5 locais, 5 trechos mais perigosos no Paraná. E perfil dos caminhoneiros, também um dado da CNT de 2016. Foram feitas 1.066 entrevistas. O Paraná é o segundo estado em número de caminhões emplacados para uso de empregados. E aí foi feitos aqui uns itens sobre pontos. Isso, foram pontos questionados aos caminhoneiros, aos empregados, né, sobre a visão da profissão. Pontos negativos que os empregados indicaram. Insegurança, 60,6%. Trabalho desgastante, 34,9%. Convívio familiar comprometido, 32,1%. Pouco rentável financeiramente, 18,4%. Solidão, 15,3%. E a exigência de uma rotina árdua de trabalho, 10,5%. A imagem que o próprio trabalhador empregado, motorista, avalia que os outros têm da sua profissão. Irresponsabilidade, 44,7%. Imprudência no trânsito, a visão que ele acha que as pessoas têm dele. A imprudência no trânsito, 29,8%. Que ele é um usuário de drogas, 26,5%. Uma pessoa sem instrução, 24,7%. E uma pessoa importante para a economia do país, somente 12,6%. Então esses dados são bem interessantes porque é como ele acha que as pessoas enxergam. Então acham que ele é um sujeito que não respeita as normas de trânsito, acha que ele é imprudente no trânsito e que ele é um sujeito que consome drogas. Então veja, a imagem que ele entende que a sociedade tem da profissão dele mesmo. Ou seja, uma imagem, via de regra, negativa, porque um ponto positivo importante para a economia do país, só 12%. Eu acho que a discussão não é tão importante economicamente. Depois do IPC de julho, acho que vai aumentar isso. O outro item é sobre o uso de substâncias ou drogas ilícitas. 45,6% dos caminhoneiros receberam oferta de algum tipo de droga ou substância ilícita, sendo que 35,3% ocorreu em postos de combustível. E do total de entrevistados, 12,1% somente chegaram a experimentar drogas. Possivelmente esse dado está subestimado. É difícil alguém, Autoconfissão em entrevista, admitir que utilizou droga. Em Né? cima do primeiro aqui, eu entendo o último, que está 10,5%, eu também acho que isso aí é superior. Rotinário. O rotinário, Claro que é. Veja, é uma resposta que eles deram. Possivelmente, como era uma confederação patronal,
se está no questionário, que é a Confederação Nacional do Transporte, ele dá uma calibrada na resposta ali. Então, especialmente essa, e essa do consumo de drogas, certamente o cara fica até constrangido. Eu não sei como foi a abordagem da pesquisa, né? Mas que ele fica constrangido em responder, não, sou usuário de drogas, cotidianamente, uso cocaína, repique hoje, amanhã, tal. O patrão me fornece. Isso, tal. Então, assim, é importante também a gente perceber o limite da pesquisa, né? Ela é importante porque ela traz dados indicativos relevantes, mas também mostra os limites dela. Relativizar a importância. Mas só o reconhecimento patronal. O outro item que foi objeto da pesquisa junto aos caminhoneiros empregados foi sobre bebida alcoólica. 46,3% disseram que consomem bebida alcoólica e 59,9% desses consomem somente nos fins de semana e 16% em apenas um dia da semana. Também, aqui como é uma... Não, mas veja a diferença. O dado sobe, por quê? Porque ele é admissível na sociedade que eu consuma álcool. Não é admissível na sociedade que eu consuma droga. Então, a tendência é que esse resultado esteja mais próximo da realidade. E ele subiu mais quando ele fala que é no final de semana, porque ele sabe que no final de semana ele pode beber. Mas ele trabalha em 4%. Por isso que a pesquisa confrontada com quem é da vida e conhece a realidade é importante, não é isso? Não é isso, Dedê? Seguindo, o outro dado é sobre roubo de carga. Somente 9,1% dos caminhoneiros informaram que tiveram carga roubada pelo menos uma vez nos últimos 2 anos. O que vocês acham desse dado? Altíssimo. Nos últimos 2 anos, 10% de uma categoria. Mas eu acho que ele deve ser verdadeiro. Sim. Por fim, os acidentes. 11,4% dos entrevistados se envolveram em pelo menos um acidente nos últimos 2 anos. Vocês acham que esse dado está próximo da realidade? Posso voltar no anterior aqui? Pois não. Rapidamente. 9,1 informaram ter sua carga roubada, porque 40% quando tem a carga roubada é demitido, ele não está mais empregado. Eu estou falando assim, né? A grande maioria tem a carga roubada, ele é acusado de participar, ele vai parar na delegacia e demitido por justa causa. Ele está fora da categoria. Daí ele está empregado. Assim. A gente tem que fazer a nossa própria pesquisa. Né? Mas só o fato dos patrões reconhecerem já é. Então, isso aqui é interessante que talvez a gente possa fazer o contraponto com essas mesmas perguntas. Eu creio que assim, esses dados são interessantes porque é uma pesquisa dos empregadores. E é importante a gente correlacionar o resultado desses dados com o conteúdo das convenções coletivas. Se as convenções coletivas promovem mais ou menos a incidência e o aparecimento desses dados, mais ou menos acidentes, mais ou menos roubo, embora o roubo não seja efetivamente algo diretamente envolvido na atividade do motorista, mas enfim. Aí a gente levanta alguns dados mais gerais, só para encerrar, mas eu fiz questão de trazer esse material porque foi um memorial que foi para a mão de todos os desembargadores do tribunal. Então eles tiveram acesso a essas informações e após esse memorial e a sustentação que eu fiz, eles reconheceram a aprovação de uma súmula que está na página 8. Faz a leitura aí, Giovanni. Então, essa súmula 77. Qual que é a posição agora uniforme dentro do nosso tribunal? Já fiz só um detalhe. Fiz a sexta turma, que todo mundo conhece os advogados da Câmara, já fez a sexta turma se curvar e adotar essa postura do tribunal. Página 8. Página 3. Página 8, que é a súmula 73, na verdade. Me enganei. E diz assim: motorista profissional, acidente de trânsito. É considerada de risco a atividade de motorista profissional
atraindo a responsabilidade objetiva da empresa para fins indenizatórios. O que é responsabilidade objetiva? Não se discute as condições do acidente. O fato de o motorista estar embarcado num caminhão e se envolver no acidente, a responsabilidade é do empregador. Presume-se. A não ser que o empregado seja o causador único do acidente. O dolo, né? Mas veja, até o dolo a gente vai precisar investigar. O sujeito vai estar submetido a uma jornada excessiva, vai estar, por conta dessa jornada excessiva, consumindo drogas. Então abre uma possibilidade muito concreta de retirar, diminui muito a possibilidade de responsabilizar exclusivamente o empregado pelo acidente, né? Então, eles é que tem que fazer a prova de que a culpa inverte o ônus da prova, né? Isso é muito positivo. Mas enfim, eu acho que o tribunal nosso tem se mostrado muito sensível a essa temática do motorista. Já foram 3 súmulas, e a gente vai mostrar ao final para vocês 3 súmulas do tribunal tratando do tema motorista. Então, 2 são boas e uma não é boa. E isso retrata que o tribunal, ou seja, muitas questões são levadas ao tribunal e que tem suscitado esse debate. Para além disso, o André e o João Batista participaram de uma oficina. Eu acho que valeria a pena vocês contarem um pouco os bastidores dessa oficina, que vocês participaram no tribunal com juízes, né, de primeiro grau, ou seja, era uma atividade de formação para os juízes do trabalho, onde o advogado patronal, o André como advogado dos trabalhadores, e um dirigente sindical patronal, e o João Batista como dirigente sindical de trabalhadores, trouxeram várias informações que por vezes passam batido para os juízes do trabalho em geral. Acho que vale a pena trazer o relato, João. Resumidamente, foram convidados o SETSEPAR, a FETOPAR, a Confederação Nacional dos Condutores Autônomos e a Polícia Rodoviária Federal, é isso? E nós baseamos a nossa fala pelas estatísticas que a própria CNT, que é a Confederação Patronal, disponibiliza no site da Confederação. Quer dizer que foi surpreendente para mim em particular, mas acho que para ti também, a forma como impactamos lá o tribunal, né? A fala do representante patronal do SETSEPAR, de certa maneira, ele que falou primeiro, ele já corroborou em parte aquela assertiva de que o motorista faz em média 15, 16 horas por dia. O próprio representante patronal já admitiu, embora justificando que é difícil o controle, que é difícil impor ao motorista para ele parar em determinado local, porque já se esgotou o seu tempo de jornada, ele fez a justificativa, mas admitiu que em média o motorista trabalha mesmo 15 horas por dia. Depois falou, por exemplo, fui eu, na sequência eu falei, foi uma oportunidade grande para apresentar a FETOPAR, inclusive as características que compõem a nossa federação, que somos 11 sindicatos específicos e mais os demais são ecléticos, e por essa característica nós temos 17, 20% dos instrumentos normativos que são registrados na DRT no Paraná. E a juizada não tem uma compreensão muito clara disso. E quando nós falamos, olha, trabalhador rodoviário é categoria diferenciada, e por ser categoria diferenciada, nós temos que negociar com centenas de entidades patronais, sob pena de não termos um regulamento, um marco regulatório para todos os motoristas. E por conta disso nós temos uma dificuldade muito maior do que os outros sindicatos para negociação.
falamos da limitação aquela limitação de 14 dirigentes com estabilidade. No nosso caso, nós precisaria talvez ser 3, 4 vezes mais do que os sindicatos de outras características, por causa da carga de trabalho. Falamos do número de negociações, eu disse, e falamos das estatísticas da jornada de trabalho, etc. E tal. Daí veio os condutores autônomos, que exacerbou até o que nós já tínhamos falado. O Gilmar Bueno, que é representante do caminhoneiro autônomo, ele falou: olha, tem motorista que trabalha 2 dias seguidos sem dormir, mediante o uso de anfetamina, de entorpecente, de cocaína, etc. Quer dizer, ficou muito claro para os funcionários do tribunal e para os juízes que estavam presentes. Eu me lembro particularmente de um juiz bem patronal de Londrina que estava lá presente, que é o Piazza Lunga. E ficou assim muito claro que os motoristas trabalham jornada exaustiva e que têm plenas condições de controle da jornada, pelos equipamentos e tudo mais. Citamos aquele exemplo que o Alcir nos deu lá da BRF, que o motorista trabalha diante de um Big Brother, quer dizer, uma câmera filmando ele, inclusive com o aplicativo que a própria câmera alerta ele que ele está se distraindo, ele está falando ao telefone, ou ele está cometendo algum equívoco que não pode ser cometido durante a execução do seu trabalho. E os outros mecanismos todos, tacógrafo, rastreamento, tudo, ficou muito claro para o tribunal que talvez a jornada do motorista é mais controlada do que a jornada da própria secretária do dono da transportadora. Às vezes a secretária está ali na sala do lado e está no joguinho no computador, está fazendo outras atividades, e o motorista não, o motorista tem uma vigilância muito maior, ele é mais fácil de ser controlado do que... E falamos das dificuldades em filas, falta de sanitário, falta de banheiro, as agruras que os motoristas passam. O CETSEPAR mostrou um slide com um caminhãozão moderníssimo, que tem lá a